Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Amados, diante da palavra profética, diante da economia de Deus, diante da revelação da glória, diante da revelação do Evangelho de Jesus Cristo, o sentimento de Paulo, quando foi escrever a epístola de Efésios, era para que o Senhor desse espírito de sabedoria e de revelação. É impossível tocar nas profundezas de Deus, é impossível conhecer o seu coração, é impossível adentrar nas revelações da sua palavra, se Ele mesmo não nos conceder tal espírito. Essa noite o nosso sentimento é o mesmo, que o Senhor nos dê espírito, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que essa palavra, como o nosso amado irmão João Miguel falou no início, não seja apenas uma palavra que entra e sai, mas uma palavra que cumpre o calendário, mas que de fato seja uma transmissão da glória de Deus. O Evangelho transmite a graça. O Evangelho transmite, nos dá a salvação. O Evangelho nos aponta para o reino, nos dá a direção, nos aperfeiçoa para vivermos na esfera do reino dos céus hoje e na manifestação amanhã. Louvado seja Deus pelo Evangelho. Mas o Evangelho também nos transmite a glória de Deus. Muitos têm um entendimento ainda errôneo ou superficial com respeito à glória. Há quem ache que a glória é o resultado de um status, é uma fama, algo ser alcançado. Nós aprendemos também que glória é esplendor. Mas nessa semana e durante esses dias, desde a conferência, o Senhor tem falado muito forte ao coração do nosso amado irmão Pedro, e tem mostrado, trazendo para nós algo mais além. Mostrou para nós nessa semana que a glória possui uma força, a glória é atuante, não é algo passivo, mas é algo que está operando dentro de mim e dentro de você. Nos mostrou que a glória é a própria presença de Deus. Esse conceito, essa verdade com respeito à glória é muito mais profundo, é muito mais do que nós podemos imaginar. Então, cabe a nós render o coração. Pedir ao Senhor para que nenhuma influência maligna, para que nenhum conceito passado, para que nenhuma ideia anterior venha roubar o que Deus está nos dando nesses dias. Irmãos, pela palavra profética que nos tem sido dada, nós estamos crescendo em vida. Nós estamos sendo aperfeiçoados para o reino do nosso Senhor. A palavra profética nos mantém nessa esfera de vida, nos mantém nessa esfera de justiça, esfera santa, esfera cheia de glória, na qual não há degradação. Por isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que nós estamos ouvindo. Irmãos, precisamos tocar no que o Senhor tem nos dado, por meio do alimento diário, por meio da palavra falada, por meio da comunhão. Precisamos nos apegar com mais firmeza. Você não pode deixar escapar nenhum ponto do que o Senhor tem dado para você. Deus nos criou para ser a sua glória. O homem foi criado para ser a glória de Deus. E por meio do homem, por meio do dispensar dele como vida para dentro do homem, a terra se encheria da glória de Deus e ainda se encherá. Por causa do pecado, nós vimos que esse processo, ele foi retardado, não anulado. Não é isso? Pela história, nós vemos que o homem entrou numa esfera, num ambiente, numa linha de degradação. Foi nos mostrado essa semana que logo após o dilúvio,
o homem, ele temia Deus, mas com o passar dos anos, Satanás entrou em cena e levantou entre os homens daquela época um homem valente, um homem forte, que com a sua audácia, que com sua astúcia, conseguiu corromper os homens daquela época e reuni-los em uma unidade negativa. Uniu ao homem de uma forma maligna, reunindo-os para ofender o nome do Senhor, reunindo-os para ir contra o próprio Senhor. Nimrod influenciou toda uma geração. Nimrod influenciou homens, mulheres, famílias. Ele construiu isso, levando o povo a perder o temor. Ele sabia que o temor a Deus, o medo, há uma diferença. Mas ele fez com que aquela geração perdesse o medo e o temor, a honra, o zelo. Porque temer ao Senhor impede que o homem cometa coisas terríveis. Mas Nimrod conseguiu influenciar e fez dele mesmo um meio, uma autoridade, para que o povo pudesse, até certa forma, adorá-lo. E exaltaram Nimrod. Em Nimrod exaltaram o nome do homem e construíram uma torre que foi o ápice da rebelião. Foi o ápice da ofensa. É o homem declarando a sua independência. Nós não precisamos do nome do Senhor. Nós não precisamos do Senhor. Nós não temos medo do Senhor, porque Nimrod está na nossa frente. Existe um homem que pode nos dar segurança. Existe um homem que nos mostrou que nós também podemos nos tornar célebres. O nosso nome se tornará célebre. Nós teremos glória. Não precisamos da glória de Deus. E isso corrompeu aquela geração. E o que nos assusta é que não foi muito tempo depois do dilúvio. De acordo com o que nós estudamos, foi cerca de 350 anos depois, 352 anos depois, quando Abraão nasceu, já não havia na terra alguém que adorasse ao Senhor. Já não havia um altar dedicado ao Senhor. Isso é a corrupção do gênero humano. Irmãos, a corrupção está na carne. E se nós nos afastarmos da palavra profética, se nós nos apartarmos do Evangelho, se nós começarmos a dar ouvidos a outro tipo de falar, se nós começarmos a ouvir os conceitos, a filosofia e o sistema desse mundo, nós estaremos próximos da degradação. Nós estamos vivendo em um tempo onde as ideias, as palavras, os conceitos têm sido apresentados e têm feito com que o homem deixe de temer a Deus. É interessante que, estudando a geração pós-dilúvio, nós vemos que ela está bem próxima do que nós estamos vivendo. O homem tem perdido o temor. E as ideologias e os ensinamentos que estão presentes estão fazendo com que o homem se desvie e se distraia do próprio Deus e da sua palavra. O mundo está assim. Mas é triste quando nós vemos isso acontecendo entre nós, entre os filhos de Deus. Nós não nos apoiamos em ideias, nós não nos apoiamos em filosofias, em conceitos. Nós tomamos para nós o Evangelho. Nós somos aqueles que creem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero que você diga comigo: eu creio. Eu creio. Irmãos, e é esse Evangelho, é essa palavra profética que vai nos guardar nessa geração de trevas. Não nos enganemos, as luzes artificiais nos enganam e nos leva a ter a sensação de que não há noite. Mas eu quero falar para os irmãos: é noite. Nós somos enganados, às vezes nós estamos vivendo nesse mundo, vivendo os dias, como se tivesse tudo muito bom. Mas é noite, irmãos. Há trevas. Não deixe as luzes da cidade, não deixe as luzes artificiais enganarem você e tirar a sua sensibilidade. Não deixe os ensinamentos, as ideologias, os sistemas políticos,
Não deixe os conceitos que estão presentes hoje no mundo, sendo ensinado, divulgado, propagado, venha roubar a sua sensibilidade. Nós cristãos sabemos que é noite. O mundo jaz no maligno, nós estamos em trevas. Não deposite a sua esperança, não incline o seu coração para nada que o mundo tenha pregoado. Não ache que a sua salvação e a esperança do mundo, do país, da nação, está na mão de um homem, está na mão de um Nimrod. Ore pelos nossos governantes, ore pelo sistema político, abençoe aqueles que são líderes na nossa frente, mas confie em Deus. Não é isso? Nós não somos da esquerda, nós não somos da direita, nós somos do alto. E a nossa confiança está nele. Essa palavra, irmãos, é uma candeia que está brilhando na noite. Quando você vai para uma mata, vai para um deserto, vai para uma roça e apaga tudo, aí você percebe como está escuro. E se você tiver na mão um lampião, uma lanterna, uma candeia, aquilo ali se torna a única fonte de visão, de direção. É aquilo que permite você caminhar. Então a palavra profética, ela brilha como uma candeia nessa noite, nessas trevas em que nós estamos vivendo. Então importa que nos apeguemos. Vamos ler esse versículo? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Quem achou pode ler. Aleluia! Para que dela jamais nos desviemos. E ainda existe uma outra dica para nos manter fiéis e vivos nesse tempo de escuridão. Hebreus ainda, capítulo 10, versículo 25. Vamos ler todos juntos com alegria? Esse versículo é para nós. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que... Amém! Nós desfrutamos no livro de Romanos que vai alta noite e vem chegando o dia. É noite, mas a nossa esperança, a nossa visão, o nosso foco não está na noite. Está onde, irmãos? No dia. Nós esperamos o dia, nós aguardamos o dia, nós desejamos o dia. E para isso nós vigiamos enquanto é noite. Por isso nós estamos com a candeia, com a luz da palavra profética, guardando o nosso coração, vivendo a vida da igreja, reunindo. Não perdendo nenhuma oportunidade de estar juntos, porque essa é a esfera preparada por Deus em meio às trevas para guardar você, a sua casa, o seu cônjuge, os seus filhos, os nossos jovens, nossos adolescentes, estão todos aqui guardados na esfera chamada vida da igreja. Palavra profética, comunhão, oração, churrasco, não é isso? Desfrute, comportagem, pregação do evangelho. Tudo isso, irmãos, é para que a noite vá e o dia chegue. E a estrela da alva nasça no nosso coração. Porque se nós nos afastarmos dessa palavra ou desse viver, a degradação nos pega. Quer ver? Efésios, capítulo 4. Versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Eu vou ler, para ganharmos tempo, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O velho homem, ele se corrompe. Ele é corruptível. Então temos que nos guardar, viver aqui entre nós, nos cercando, nos protegendo. Talvez você pergunte, quanto tempo demora para nós nos corrompermos? Ainda na conferência que nós tivemos em setembro, né?
Irmão Miguel, ele trouxe uma palavra que me impressionou naquele dia e me impressiona até hoje. Foi feita uma pergunta: quanto tempo você acha que demora para que o velho homem entre em cena, para que você seja corrompido, para que haja degradação? Se você for olhar a geração pós-dilúvio, foi cerca de 350 anos. Se você pegar o exemplo ali dos filhos de Israel, quando Moisés subiu no monte, foram quantos dias? 40 dias. Você viu que 350 anos já pulou para dias, de anos para dias. Mas aí, eu vou até ler aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Acharam, irmãos? Por isso, não desanimemos. Irmãos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova o quê? Gostoso, né? Mas aqui traz um segundo aspecto. Se o homem interior se renova de dia em dia, significa que o homem exterior se corrompe todo dia. Irmão, basta um dia. Basta um dia para poder a corrupção agir. Basta um dia para nos afastar da linha da economia de Deus, para nos afastar do evangelho da glória, para sermos subjugados. Um dia é suficiente. Isso não te assusta, irmãos? Você já teve a experiência de perder a reunião de palavra ministerial? Fique inquieto. Eu já tive a experiência, eu tenho vergonha de falar com os irmãos, mas eu vou falar. Não vou falar quando, né? Mas eu lembro, poxa, Braz, semana passada, eu lembro que já teve vezes que eu falei assim: hoje eu não vou na reunião não. E se os irmãos querem ainda, se é para me expor, vamos expor mais um pouquinho. Eu já acordei pela manhã não querendo reunir à noite. Boa! Assim, já acordei pela manhã falando assim: à noite eu não vou na reunião não. Já lembrando da reunião e sabendo que eu tinha que ir. E por não ir, irmão, fiquei inquieto. Você fica sem lugar. O que eu vou fazer? Os irmãos todos cantando, se alegrando, desfrutando, pulando, tocando na vida, e eu morto na minha casa. E chega no outro dia, ainda tem que ouvir os irmãos falando: você perdeu. Não é? Aí é que dói mais. Irmãos, não vale a pena. Não vale a pena deixar de congregar. Existem casos que vai além das nossas forças. Você é impedido de vir. Mas tendo todas as oportunidades, deixar de vir, irmão, você está se entregando à degradação. Não permita que essa corrupção te alcance. Vamos viver a vida da igreja intensamente, renovando o nosso espírito dia a dia, invocando o nome do Senhor, orando e lendo a palavra, nos alimentando de maneira adequada do alimento diário, estudando a Bíblia. Agora pega o livro de Provérbios, lê a mensagem do dia, liga os hinos, canta, invoca, ministra para o filho, profetiza para a esposa, para o marido, e vai vivendo esse dia. E na hora da reunião você está empoderado, cheio de alegria. Esse é o nosso viver, e é isso que nos guarda. Irmãos, esse viver vai sendo transmitido para nós a glória de Deus. Nós vamos sendo transformados. A experiência de Moisés, a partir do capítulo 33 de Êxodo, é isso, nós vimos que depois de 40 dias ali, o povo já se corrompeu. Bastou 40 dias, bastou Moisés se retirar por um pouco, e eles começaram ali a pressionar Arão, para que Arão pudesse fazer um ídolo, que substituísse o Deus da glória. Olha só. E quando Moisés chegou,
ele viu aquela cena, o povo todo entregue à corrupção da carne. Isso feriu o coração do servo de Deus, mas feriu o coração do próprio Deus. Eu pedi para vocês abrirem em Êxodo 33, mas marca aí, abra primeiro em 1 Coríntios, capítulo 10. Marca Êxodo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Vamos lá? É o princípio da idolatria. Irmãos, quando não é a palavra de Deus a nos suprir, quando não é a presença dEle, quando não é a alegria da vida da igreja a nos preencher, irmãos, nós buscamos outras coisas para tentar nos satisfazer. Nós nos voltamos aos desejos mais terríveis. Nós nos voltamos à degradação, ao egoísmo, ao egocentrismo, e a gente começa a buscar as necessidades e os prazeres em detrimento de Deus. Diferente de Moisés, que lá no monte nada comeu e nem bebeu, porque a palavra de Deus supria Moisés. A presença de Deus era o suprimento de Moisés. Nós não vamos ler, mas Mateus 4, quando o Senhor Jesus foi tentado, ele falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ainda em João capítulo 4, quando ele estava ali pregando o evangelho para a mulher samaritana, e os seus discípulos foram buscar comida, e quando voltaram lhe ofereceram, e Jesus recusou, os discípulos, será que ele comeu alguma coisa? Ele falou assim: uma comida eu tenho, que vós não conheceis. A minha comida, ou seja, aquilo que me supre, aquilo que me satisfaz, é fazer a vontade do Pai. Irmãos, a palavra de Deus nos supre, a palavra de Deus nos satisfaz. O que Deus tem para mim e para você é suficiente. Se nós perdermos essa suficiência, nós vamos começar a buscar as coisas mais deterioradas que existem nesse mundo. O povo sentou-se para comer e beber, segundo as suas necessidades, e levantou-se para divertir, buscando o próprio prazer, e isso feriu a Deus. Isso é a idolatria. O princípio da idolatria é essa, é substituir o próprio Deus. Moisés sendo suprido pela palavra, e o povo fora dela se corrompendo. Ó Senhor Jesus. Agora sim, Êxodo capítulo 33. Nós vimos que Moisés tinha um viver de adoração, um viver de comunhão, um viver íntimo com o Senhor. Moisés construiu esse viver. Irmãos, vamos construir esse viver. Vamos nos aproximar do Senhor. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos buscar esse espírito de sabedoria e revelação que há na palavra. Conheça o seu Deus. Amém? Então em Êxodo capítulo 33, o versículo 7, fala assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si aonde? Fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor, saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Nós vimos na mensagem que esse lugar era o ponto de encontro entre Deus e Moisés. Moisés ia para se encontrar com Deus, e ele não armou a sua tenda em meio ao tumulto do povo. Não armou essa tenda, esse lugar de encontro, dentro daquela esfera religiosa. Como em Mateus capítulo 16, quando o próprio Senhor Jesus ia se revelar, quando o Pai iria revelar o Filho, e revelou o Filho para Pedro, não foi dentro de Jerusalém, não foi dentro daquela esfera religiosa. Irmãos, a religião não pode nos revelar a glória de Deus. O conhecimento em si, a teoria vazia, a letra, não pode nos revelar
o espírito na palavra. Nós precisamos sair fora do arraial. Nós precisamos vencer a tradição, vencer o conceito, vencer a carne, vencer tudo aquilo que nos cerca e sair fora do arraial, ir para um lugar límpido e claro e nos encontrarmos com o Senhor. Moisés fazia isso. A tenda não estava armada em meio à esfera religiosa do arraial. A tenda estava armada fora. Olha o versículo 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Irmãos, isso é bonito demais. Versículo 9. Uma vez, podem ler, irmãos. E o Senhor, irmãos, 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda. Olha aí, irmãos, o viver de Moisés encorajava o povo a adorar ao Senhor. A intimidade que Moisés construiu com seu Deus fazia com que o povo desejasse tal viver. Moisés saía, e quando ele ia andando, o povo ia se levantando e falava assim: Moisés está indo. Aí acredito que ele passava na porta de muitas tendas, e o povo tudo ia saindo para a porta da sua tenda, e via Moisés pelas costas, e ele entrava no lugar de encontro, dentro da tenda da congregação, a nuvem vinha, aquela esfera, aquela presença de Deus, por meio da nuvem descia, e o povo, o que o povo fazia? O seu viver precisa inspirar outros a buscar o Senhor. Jovem, você na faculdade precisa ser uma inspiração para que outros jovens procurem a Deus. Não seja comum. Você precisa sair fora do arraial. Precisa vencer o tradicionalismo, precisa vencer o medo, precisa vencer a vergonha. Precisa sair fora do arraial, para que a sua vida inspire outros jovens. Eles estão deprimidos, eles estão sufocados, eles estão angustiados, eles estão sobrecarregados. Eles precisam ver você buscando o Senhor. O seu viver vai inspirar muitos outros. Um pai, dentro do seu lar, quando busca o Senhor, inspira a sua esposa e os seus filhos. Uma esposa, quando busca a Deus, inspira os seus filhos. Às vezes, como? E o marido também, inspira o marido. Às vezes o marido está meio apagadinho, e o viver da esposa muda a história. Tem casas que eu entro na comportagem, e me alegra tanto. Às vezes quando nós estamos tendo comunhão, eu e o irmão, e ali os livros são apresentados, ele adquire os livros, e na hora de sair, eu falo assim: irmão, podemos fazer uma oração? Ele, claro. Aí quando ele levanta para orar, aí às vezes a esposa vem, e vem os filhos, às vezes mesmo sem eles chamarem. Quando nós nos posicionamos para orar, eu acho bonitinho, vem a esposa, vem aí, vem os meninos, tudo chega e cerca. Eu falo assim: que coisa linda. Isso se constrói, irmãos, isso se busca. Nós precisamos criar esse hábito dentro do nosso lar. Não quero ser religioso, não quero ser tradicional, mas por favor, pega a essência do que eu vou falar. Eu tenho o costume e o hábito de orar todos os dias, antes do almoço, junto com toda a minha casa. Chama os meninos, vem todo mundo e vamos orar. O dia que eu chego meio varado de fome, pego e coloco o meu prato e vou sentar, aí a Isabelle ou o Davi falam assim: nós já oramos? Aí eu volto envergonhadinho com o prato e falo assim: não, ora você, não é isso? Irmão, precisamos construir hábitos saudáveis. Influencie. Assim como Moisés, ele era o irmão que estava à frente. O povo via ele pelas costas, porque ele estava à frente. Você precisa ser o irmão à frente no seu lar. Você precisa ser aquele que, como João, corre, não é isso? E chega primeiro.
E nós temos também, irmãos que estão na nossa frente, que têm entrado no Santo dos Santos e têm se tornado uma inspiração para nós. Sempre tivemos, o Senhor nunca deixou faltar bons modelos, bons exemplos para nós. Hoje nós temos líderes que estão na nossa frente, irmãos que têm pagado um preço e que são modelos, inspirações, exemplos para que nós busquemos mais o Senhor. Temos ou não temos? Está faltando um modelo para você, irmãos? Que o Senhor nos dê tal viver. Vamos ver agora Hebreus capítulo 10. Irmãos, vamos voltar em Êxodo 33, tá? Pode marcar. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Quem achou, pode ler. No Santo dos Santos. Isto é, pela sua carne. Com sincero coração. Lavado o corpo com água pura. Aleluia! Irmãos, vamos ser mais ousados no que diz respeito a entrar no Espírito. Não tenha tantos modos para se achegar a Deus. Você não precisa de tanta etiqueta. Não precisa de tanta coisinha para poder entrar na presença de Deus. Tem uma maneira muito simples que te ajuda. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Seja ousado. Tenha intrepidez. Tenha coragem. Naquele tempo apenas Moisés entrava no lugar de encontro. E Josué desejava isso, porque Moisés saía da tenda e Josué ficava lá pertinho. Mas agora, irmãos, esse ponto de encontro é para todos nós. Existe um lugar onde eu e você podemos nos encontrar em Deus. No Espírito. O seu espírito é essa tenda da congregação, é esse lugar que você pode ter comunhão com Deus, é esse lugar onde eu e você vamos construir esse viver íntimo. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas Salmos 25:14 me marcou muito essa semana, né? Que a intimidade do Senhor, a aliança dele é para aqueles que são íntimos, ele confirma a sua aliança. A intimidade do Senhor faz com que as alianças sejam confirmadas. Vamos buscar isso, irmãos. Aqui em Êxodo 33, o versículo 11, fala assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aí o versículo 17 fala: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu. Isso é maravilhoso. Você conhece o Senhor, mas você também é conhecido por Ele. Intimidade é esse mútuo conhecimento. É você conhecendo a Deus e Deus te conhecendo. Sabe o que é Deus te conhecer, irmãos? É ter a aprovação dEle. É ter o Espírito dEle. Deus te conhecer significa que você alcançou um estágio de intimidade com Ele. Deus te conhecer significa que Deus marcou você, que Ele se identifica com você e Ele até mesmo o vê em você. Nós precisamos anelar isso, ser conhecidos por Deus. Tem um versículo aqui, ó, negativo, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo... Versículo negativo, esquisito falar isso. Tem um versículo que assusta. Mateus capítulo 7. Versículo... Cadê? 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?
então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai. Naquele dia, diante do Senhor, não ser conhecido por Ele. Senhor, eu não te conheço. Quem é você? Você nunca esteve comigo. Você nunca andou comigo. Como é que você quer que eu te conheça? Nós nunca construímos uma história junto. Entre aspas, para mim é novidade você aqui. Quem é você? Mas aqueles que vivem hoje no Espírito, buscando o Senhor, buscando a comunhão, se alimentando da palavra, desfrutando, conhece o Senhor e é por Ele conhecido. Ainda, só para nós encerrarmos esse assunto, porque eu toquei muito, irmãos, Ezequiel capítulo 14. Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 14, o versículo 14. Vou ter que adiantar. Acharam? Podem ler então, por favor, irmãos. Eu fiquei impressionado com esse versículo, porque o Senhor chamou como testemunha 3 homens, Noé, Jó e Daniel. E ele falando de uma destruição que poderia vir sobre uma cidade, ele falou assim: ainda que tivesse aqui, olha o apreço, ainda que tivesse aqui o Marcelão, não é isso? O Antônio Carlos e o Antônio Dias, eles, por causa do testemunho, por causa do valor que eles têm para mim, eles salvariam só a sua vida. Olha o apreço, o Senhor conhece aquele que os temem. Amém. Irmãos, você precisa ser conhecido pelo Senhor. O Senhor precisa usar o seu nome como testemunho nessa terra. Quando o inimigo se apresenta a Deus e fala: de onde vens? De rodear a terra, de passear por ela, não tem limite para mim, eu ando onde eu quiser, eu vou para onde quiser. Ele fala: opa, não é bem assim não. Você viu o meu servo Marcílio? Você viu o meu servo Maurício? Você precisa ser um limite para Satanás. Você precisa ser um testemunho para Deus. Você precisa construir esse relacionamento e se tornar íntimo dele. Assim como Moisés, face a face. E como Deus deu testemunho de Abraão: Abraão, meu amigo. Olha, ele é meu amigo. Moisés conhecia o Senhor e Moisés era conhecido por ele. Êxodo 33, prosseguindo, o versículo 16. Moisés fala: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, esse é o selo, essa é a certeza de que nós estamos no caminho certo. É a presença de Deus conosco, é ter Deus andando com você. A experiência de Enoque, andou Enoque com Deus, e a experiência aqui, Deus também anda com seu povo. Irmãos, Deus anda com você. Será que os caminhos que nós temos tomado têm a presença de Deus? Moisés falou: não me faça subir daqui se a sua presença for comigo. O Senhor falou assim: olha, eu vou mandar o anjo na sua frente. Que anjo? Igual aquela mulher lá no túmulo, não é isso? O anjo. Não, eu quero é o meu Senhor. Não quero anjo não, mas vai ser um Miguel, com todo respeito ao Miguel, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Eu não quero nada menos do que o Senhor mesmo. Esse é o selo, irmãos, daqueles que andam com o Senhor, é ter o Senhor também andando com você. Eu preciso vigiar os meus passos, porque onde eu vou, o Senhor precisa ir. Aquilo que eu vejo, o Senhor precisa ver. Aquilo que eu falo, o Senhor precisa falar. Aquilo que eu ouço, Ele precisa ouvir. E isso é andar. Que o Senhor nos encoraje. Aleluia!
2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Oh Senhor Jesus, oh Senhor. Irmãos, eu vou adiantar, são muitos pontos, eu espero que você tenha lido o Alimento Diário essa semana, e venha completar a mensagem quando eu parar aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ainda o capítulo 3 de 2 Coríntios, o versículo 5. Amém? Podemos ler? Não. A nossa suficiência vem de Deus. O Senhor, Ele revela, Ele dá a sua glória a quem Ele quiser. A quem lhe aprouver ter misericórdia. Nós andamos com o Senhor anda conosco, nós conhecemos o Senhor, somos conhecidos por Ele, estamos construindo um viver de intimidade, mas não acha que isso é mérito seu. Não acha que isso é sua capacidade, é a misericórdia de Deus. Eu preciso entender isso. Irmãos, é a misericórdia de Deus. Por isso nós precisamos clamar por Ele. Segundo a misericórdia que nos foi feita, nós precisamos ir diante do Senhor. Senhor, o Senhor estabeleceu esse princípio de misericórdia. A sua misericórdia já foi exercida ao meu favor. Agora não me deixes perder a sua presença. E o Senhor precisa nos lembrar constantemente que a excelência do poder é dEle, não é de nós. Nós somos apenas o vaso, e o vaso frágil, um vaso de barro. O valor agregado ao vaso vem do tesouro que nele está. Nós somos reconhecidos por Deus e testemunho para o mundo por causa do Espírito que habita em nós, irmãos, por causa da glória que está em nosso espírito, a glória que foi depositada em nós pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a grande diferença entre o mundo e nós. E nós precisamos permanecer na presença do Senhor. Não vou ler todos os versículos para ganharmos mais tempo. Mas Moisés, quando ele estava ali na tenda da congregação, no lugar de encontro, e ouvia o Senhor, a glória de Deus era transmitida, e essa glória lhe conferia autoridade para transmitir ao povo o que o Senhor falou com ele. Então, quando o Senhor fala com você, irmãos, Ele te enche de glória. O falar de Deus é a transmissão da sua glória, amém? E esse falar te empodera, esse falar te encoraja, e esse falar te autoriza. E quando você fala, não tema pregar o Evangelho. Entre na presença do Senhor e fale ousadamente, e o seu falar vai ter peso. Fala do que você vive, fala do que você desfruta. Nós temos contatado um jovem na comportagem, né, isso, e ele adquiriu o alimento diário. Aí essa semana eu liguei para ele, nosso amado irmão Felipe, e falei assim: Felipe, e aí, você está lendo o alimento diário? Você está gostando do alimento diário? Ele falou assim: irmão, eu estou bebendo todos os dias. Aí ele falou assim: teve até alguns irmãos que me chamaram para poder compartilhar com eles. Aí sabe o que eu compartilhei? Aquilo que eu estou vendo. O que você vai dar para as pessoas que se aproximam de você? Aquilo que você está provando, aquilo que você está recebendo. Não tem muita coisa, irmão, não tem muito mistério. Abre a boca e fala, e a glória será com você. O povo ouvia Moisés, porque o rosto dele brilhava, havia um esplendor. Mas aí em 2 Coríntios, Paulo nos fez entender que depois que ele terminava de falar, ele punha o véu, porque a glória desvanecia. Irmãos, naquele tempo, o ser de Moisés, o corpo, a experiência, ele não estava preparado para sustentar, o seu ser não tinha o preparo para sustentar a glória de Deus. O Senhor ainda
não havia se tornado o Espírito. O Espírito dele ainda não estava liberado para receber Deus no seu íntimo. Mas agora nós recebemos. O Senhor se tornou o Espírito. Ele se encarnou, teve um viver humano, conheceu a cruz, morreu, ressuscitou, foi glorificado, se tornou o Espírito e entrou para dentro de você e de mim. Quando você creu no Evangelho de Jesus Cristo, quando você o invocou, Ele entrou em seu espírito. Agora eu quero falar uma coisa para você. A glória que você recebe não precisa se esvair. Você tem o que é necessário para sustentar a glória de Deus na sua vida. Moisés não tinha. Eu acredito que ele desejava isso. Eu acredito até mesmo que era uma vergonha para ele quando essa glória desvanecia, tanto que ele colocava o véu. Porque quando ele falava, era tanta autoridade, era tanto peso, era dignidade, havia peso no falar, havia Deus sendo transmitido para o povo pelo falar de Moisés, mas de repente aquilo ia indo embora, e aquilo provavelmente trazia um desconforto, e Moisés tinha que colocar o véu, e voltar para a tenda para recarregar. E se a bateria viciar, aí que o negócio fica difícil de recarregar, não é isso? Mas agora, irmãos, o seu espírito foi preparado na morte do Senhor Jesus. Quando ele conheceu a cruz, vou preparar-lhes lugar. Mas não vos deixarei só. Eu vou enviar o Consolador, e quando ele vier, nós viremos e faremos em você morada. O Espírito entrou em nós. Então a glória não precisa desvanecer, irmãos. O seu falar não precisa perder o peso. O seu testemunho não precisa perder o peso. Porque você tem um Espírito no seu espírito. E esse Espírito é capaz de sustentar essa glória diante dos homens, diante do mundo, na igreja, na família. Aleluia! Sustenta a glória de Deus. Por não sustentar, irmãos, por não conhecer o Espírito, por não conhecer o exercício do Espírito, muitos irmãos têm se frustrado na sua caminhada. Quantos irmãos, e até mesmo líderes, estão decepcionados, frustrados, angustiados, deprimidos. Irmão Etienne, tendo comunhão com ele, irmão Etienne me deu testemunho de alguém que ele conhece, que é uma líder na sua congregação, e ela estava acabada, destruída, achando que não tinha, olha só, achando que não tinha mais jeito. Nós precisamos, irmãos, levar as pessoas a conhecerem, principalmente os filhos de Deus, levar os filhos de Deus a conhecerem o exercício do Espírito. Irmãos, às vezes nós não damos, me permitam falar assim, com todo respeito aos irmãos, mas às vezes nós não valorizamos o que nós temos. Irmãos, quão grande é o exercício do Espírito. Se eu não desenvolver o meu espírito, a glória irá se desvanecer. A glória irá, e o resultado é frustração. E o resultado de se perder, irmãos, de permitir que essa glória desvaneça, sabe o que é na vida da igreja? Oscilação. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Não tem constância. Porque não exercita o espírito. Não desenvolva a comunhão íntima. Aí as coisas perdem a glória. Aí a reunião está maravilhosa. E aí, irmão, o que você achou da reunião? E a palavra é meia boca, não é isso? Perdeu a glória. Mas no começo você estava tão alegre, não é isso? Vinha, desfrutava, ia para a conferência, tudo, mas parece que a glória se foi. A glória não foi, irmãos. É o Espírito que precisa ser exercitado. Precisamos entrar no Santo dos Santos e permitir que a glória se revele, porque é de glória em glória, de glória em glória, de glória, de um estágio de glória para outro estágio de glória. Irmãos, não é que Deus vai dar mais glória, é o vaso que vai receber mais, entende? A glória é a mesma, porque Ele nos deu por completo, mas o que muda é o vaso.
é a percepção, é a sua sensibilidade, é a sua atenção, é a sua comunhão, é a sua visão, vai se ampliando e a glória vai se manifestando cada vez mais. Eu não tenho mais tempo, mas para poder concluir, quando, irmãos, essa glória, por fim, que já opera em nosso interior, essa glória que é ativa, ela vai alcançar todo o nosso ser e até mesmo a terra, toda criatura, todo mundo experimentará libertação. Por causa do seu viver, por causa do que Deus realizou por meio de nós, em nós e através de nós. Toda criatura hoje, toda a natureza, toda a criação está gemendo, falando, mas quando que eu vou ver a glória? Vamos exercitar o nosso espírito, vamos entrar no Santo dos Santos, vamos contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Contemplando, irmãos, eu lembro de uma palavra, o índice dos seus olhos, contemplando a sua face de forma mais íntima, de forma mais terna, e essa glória vai nos constituir. Amém. E o mundo, um dia, todo o universo, um dia vai contemplar os filhos de Deus, e a glória de Deus encherá toda a terra. Jesus é o Senhor. Compartilhar, viu? Vamos compartilhar aqui na frente.